Fala pessoal, Vini Alcântara aqui de novo, resolvendo aí a questão 2 de matemática da FUVEST 2021, segunda fase. Uma questão aí que vai envolver plano cartesiano, pontos, e até para facilitar eu já deixei a esquemática meio pronta, tá? Ele fala o seguinte, ó, são dados os pontos no plano cartesiano P1, P2, P3 e P4. Eu já coloquei aqui quem é P1, 3 e 3, quem é P2, 5 e 1, P3, 3 e menos 1, e P4, menos 2 e 5. Tá? Desenhar bem é muito importante aqui nessa parte dessas questões de geometria analítica, onde a gente precisa colocar todo mundo aí com as mesmas distâncias, na mesma escala. Isso aí é básico, tem que ter. Tá? O que ele pede para a gente? Na letra A, ele pede para a gente determinar a equação da reta que passa por P3 e é paralela à reta que passa por P1 e P4. Como assim? Ele fala que entre P4 e P1 tem uma retinha. E tem uma reta em P3 que é paralela a essa reta. Então, se ela é paralela a essa reta, ela vai ter coeficientes angulares idênticos. Tá? Essa é a característica e a propriedade de retas paralelas. Então a gente pode falar o seguinte: o coeficiente dessa reta que a gente pode chamar de A e dessa reta que a gente pode chamar de B são iguais. Ok? A gente descobrindo a de A, descobre a de B. A de A é mais fácil de descobrir, a gente tem 2 pontos já. Com isso a gente pode fazer aquele bom e velho ioiô michiochô. Tá? Então o coeficiente angular de A pode ser dado por y menos y0 sobre x menos x0. Os pontos y e x podem ser o dos pontos P4, por exemplo, e os pontos x0 e y0 do ponto P1. Então, para descobrir isso, a gente vai ter 5 menos 3 dividido por menos 2 menos 3, ok? E fazendo essa operação simples aí, a gente vai ter 2 sobre menos 5, e esse é o coeficiente angular de A. Se é igual ao de B, o de B também vai ser menos 2 sobre 5. Joia? Agora que a gente tem o coeficiente angular e o ponto P3, a gente pode finalmente descobrir a equação da reta que passa lá em P3. A gente pode usar novamente o ioiô michiochô, dessa vez na forma aberta, né, para descobrir a equação da reta. E apenas plugar os valores aí do ponto P3 e os valores de m. Nós teremos y menos menos 1 é igual a menos 2 quintos x menos 3, pois menos 1 e 3 são as coordenadas aí y e x da reta. Simplificando, teremos y mais 1 é igual a menos 2x sobre 5 mais 6 quintos, né? Uma vez que menos 2 quintos vezes menos 3 são mais 6 quintos. E trazendo todo mundo para a esquerda, a gente fica com o seguinte, ó. 2x sobre 5 mais y mais 1 menos 6 quintos igual a 0. A gente pode tomar aqui uma MMC rápida de 1 e menos 6 quintos para simplificar essa expressãozinha aí para menos 1 quinto. Ok? E a gente fica com essa equação. Essa equação aí está com uns denominadores meio chatos. Eu gosto de trabalhar particularmente com a equação sem esses denominadores aí. Para a gente eliminá-los, a gente pode simplesmente multiplicar todo mundo por 5. Então, fazendo isso, a gente tem a equação final dada por 2x mais 5y menos 1 igual a 0. Ok? Essa, então, é a nossa resposta da letra A, onde a gente lembrou aí do conceito de paralelismo, a gente encontrou o coeficiente angular da outra reta e trouxe para o ponto P3 que a gente já tem, beleza? Deixa eu colocar ela aqui para a gente ter a resposta final. Pontos garantidos. Vamos para a letra B, que fala o seguinte. Determine a equação da circunferência que passa por P1, P2 e P3. Então ele fala que tem uma circunferência passando nesses 3 pontos.
Eu vou desenhar aqui uma circunferência só para a gente ter uma ideia de como vai ser, tá? Deixa eu formatar ela, deixar aqui transparente, jogar ela no nosso plano cartesiano. É claro, com um recurso aqui fica fácil, né? Para fazer na hora, vocês vão precisar ter uma base, e essa base é o ponto C, o centro da circunferência. Esse ponto C é quem vai ditar a equação final da circunferência, tá? Como a gente pode encontrar C? A gente precisa lembrar que C vai ser um ponto com componentes horizontal e vertical. O componente vertical está fácil de ser encontrado aqui, não é verdade? A gente tem que o ponto P1 e o ponto P3 estão aqui, ó, pertencendo a essa circunferência. E ambos têm a mesma coordenada horizontal, x igual a 3. Então, a gente pode dizer que o ponto C, na sua coordenada vertical, é o ponto médio das coordenadas verticais P1 e P3. Então, para descobrir o y do centro, a gente pode fazer 3 mais menos 1, ambas coordenadas verticais, dividido por 2. Então, 2 sobre 2 será igual a 1, e 1 é a nossa coordenada aí vertical desse ponto. Ok? Tranquilo. A gente precisa descobrir agora a coordenada horizontal. Por quê? Porque a gente precisa considerar que P2 faz parte da circunferência. Para P2 fazer parte da circunferência, ela precisa, então, ter a mesma distância que os demais pontos em relação a esse centro. Então, a gente precisa dizer o seguinte. A distância de P1 a C é igual à distância de C a P3, que é igual à distância de C a P2. A gente pode escolher aí P1 ou P2 ou P3, né, para fazer esse pareamento. Então, para encontrarmos o x de C, devemos dizer, por exemplo, que a distância entre P1 e C é igual à distância entre P2 e C. A gente pode lembrar daquela famosa relação que é a distância entre dois pontos, né? A distância entre dois pontos é dada pela seguinte expressão. É a raiz da diferença entre as coordenadas x ao quadrado de dois pontos mais a distância das componentes verticais ao quadrado de dois pontos. Ok? E a gente tem todas essas informações aí para P1, P2, e para C a gente precisa descobrir esse x, né? Então agora fica fácil descobrir. Nosso xc será encontrado da seguinte forma. A raiz de xc menos o x de P1, que é 3, tudo isso ao quadrado, mais o y de C, que a gente já descobriu, é 1, menos o y de P1, que é 3, também ao quadrado, será igual à raiz dessa mesma expressão considerando C e P2. Então, o x de P2 menos o x de C, desculpe, menos o x de P2, que é 5, ao quadrado, mais o y de C, que é 1, menos o y de P2, que também é 1, ao quadrado. A gente tem uma igualdade de duas raízes aqui. Se a gente elevar ambos os lados ao quadrado, a gente pode simplesmente matar as raízes. Isso já facilita o nosso trabalho. E a gente terá o seguinte. Aqui eu tenho, na direita, 1 menos 1 ao quadrado, que é 0 ao quadrado, e eu posso simplesmente cortar isso aqui, que também é 0. Ok? Nossa expressão terá o seguinte formato. X ao quadrado menos 6x mais 9. Lembra que isso aqui é um produto notável, é o quadrado da diferença, tá? Mais menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado são 4. E isso será igual a outro produto notável, o mesmo, né? O quadrado da diferença. Então, x ao quadrado menos 10x mais 25 menos 5 ao quadrado. Novamente, uma igualdade com termos aqui similares, né? X quadrado e x quadrado. Eu posso cortá-los. E isolando x, resolvendo para x, a gente fica com menos 6x
mais 10x igual a 25 menos 13, passando 9 e 4 para o outro lado. Teremos 4x igual a 12 e x podendo ser apenas o valor 3. Então, descobrimos aí o ponto C, o centro da circunferência. Ele tem coordenadas x igual a 3 e y igual a 1. Joia? Para descobrir a equação aí final da circunferência, a gente pode usar a relação que já conhecemos, né? X menos a coordenada x do ponto C, que é 3, ao quadrado, mais y menos a coordenada vertical, que é 1 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Quem é o raio dessa circunferência, Vini? Ora, se essa distância P1, P3 passa pelo centro e vale 4, uma vez que 3 mais 1 são 4, o raio é a metade do diâmetro. A metade desse diâmetro é 2. Então, o nosso raio terá valor 2 e a nossa equação terá essa carinha aqui. X menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 2 ao quadrado ou 4. Tá? Essa é a resposta final da letra B. Então, garantimos mais alguns pontos aí. Vou colocar ela certinha aqui para a gente ficar organizado e poder resolver a letra C agora. A letra C nos traz o seguinte. Sendo C a circunferência do item B, essa que a gente acabou de encontrar então, né? E P, o ponto de intersecção dessa circunferência com o eixo X, que está mais próximo da origem, determine a equação da reta tangente a C nesse ponto P. Então, vamos por partes. Ele disse que a circunferência se intersecta com o eixo X, porém ela acontece em dois pontos, né? Esse ponto e esse ponto aqui que eu marquei em vermelho. Porém, ele quer o ponto que está mais próximo da origem. O ponto que está mais próximo da origem é esse ponto aqui. Tudo bem? E para este ponto, determinar a equação da reta tangente a essa circunferência, ok? Vou desenhar essa reta para ficar bem claro para todo mundo do que a gente está falando. E deixar ela no grau aqui para a gente. Essa reta é tangente à circunferência. O que isso significa? Existirá também uma reta que vem do centro da circunferência até esse ponto P. E então teremos duas retas perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus entre si. Essa relação é muito importante. Eu volto nela já já, porque primeiro a gente precisa descobrir quem é essa intersecção aí da circunferência com o eixo X, ok? Se a gente está intersectando o eixo X, vocês concordam comigo que o valor de y tem que ser zero na equação da circunferência? Então, teremos que ela poderá interceptar essa circunferência quando y é igual a zero. E a gente vai ter, então, provavelmente uma equação de segundo grau aqui, ela intersectará em dois lugares. Tá? Teremos que x menos 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que é 1, será igual a 4. Então, x menos 3 ao quadrado será igual a 3. Se a gente tirar raízes dos dois lados dessa igualdade, teremos que x menos 3 será igual a mais ou menos raiz de 3, e que x valerá 3 mais ou menos raiz de 3. É fato, x assume dois valores possíveis. O valor que está mais perto da origem, no entanto, é o valor x igual a 3 menos raiz de 3. É o menor das duas possibilidades. Então, ele de fato está mais próximo da origem. Ok? Sendo assim, para começar a responder a letra C, a gente vai considerar o ponto P com coordenadas 3 menos raiz de 3 em x e 0 em y, uma vez que ele intercepta o eixo das abscissas, o eixo x. Tá? Então, para determinar a equação que passa por esse ponto, a gente ainda precisa da coeficiente angular
tá? Como a gente vai arrumar isso? A gente precisa aqui lembrar o seguinte, essas duas retas, a reta que passa por P3 e a reta que sai do centro da circunferência até esse ponto P, são perpendiculares. Elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Se isso é verdade, o produto desses dois coeficientes angulares será igual a -1, uma propriedade importante aí de retas perpendiculares. Então, o coeficiente de uma reta será igual a -1 sobre o coeficiente da outra reta, ok? Essa relação precisa ser guardada, ela é muito importante e ela nos ajudará da seguinte forma. Encontrando o coeficiente angular de uma reta, eu encontro outra. E para encontrar da outra reta, essa que passa em C e em P, tá fácil. Eu já tenho esses dois pontos. Basta eu fazer um ioiô michôchô aqui. Para encontrar esse coeficiente que eu vou chamar de M', eu posso e devo usar o ioiô michôchô. Nós teremos, então, y e x como sendo o ponto C, y0 e x0 podendo ser o ponto P. Essas são as referências que eu escolhi, mas o contrário pode ser feito também, dá na mesma. Tá? Então, o y de C equivale a 1 e o y de P vale 0. O x de C vale 3 e o y de B, de P na verdade, né, o ponto P, será 3 menos raiz de 3. Então, organizando, y de C, y de P, x de C e x de P. Isso será 1 sobre 3 menos 3 mais raiz de 3, equivalendo a 1 sobre raiz de 3. Se o coeficiente desta reta é 1 sobre raiz de 3, o coeficiente da reta perpendicular será menos 1 sobre 1 sobre raiz de 3. Então, esse coeficiente angular será menos raiz de 3. Ok? Então, a gente usou essa propriedade super importante para encontrar esse coeficiente angular. Agora que a gente tem ele e o ponto P, a gente consegue a equação da reta que passa por aí. Tá bom? Essa equação será dada pelo ioiô michôchô de sempre, né? Então, y menos a coordenada y do ponto P, que é 0, igual a menos raiz de 3 vezes x menos, e aqui, ou a coordenada x do ponto P, que é 3 menos raiz de 3. Cuidado com os sinais aqui, ok? Teremos y igual a menos raiz de 3 vezes x menos 3 mais raiz de 3, tomando cuidado com esse sinal. E a gente chega na parte final do exercício. Vamos ter y igual a menos raiz de 3x. Menos com menos vai dar mais. Então, 3 raiz de 3. E menos raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá menos 3. Organizando essa equação, jogando todo mundo aí para o lado esquerdo igual a zero, a gente vai ter raiz de 3x mais y menos 3 raiz de 3 mais 3 igual a 0. E essa é a resposta da letra C, ok? Então, a gente utilizou aí a propriedade das retas perpendiculares, onde existe essa relação entre seus coeficientes angulares. Encontrou o coeficiente angular de uma reta que eu já tinha 2 pontos, então é mais fácil. Utilizei a relação e voltei para descobrir a equação dessa reta final, ok? Eu vou colocar a resposta aqui só para a gente ter tudo organizadinho. Caso vocês queiram tirar um print screen, quiserem usar como referência de estudo, fiquem super à vontade. E com isso a gente garante todos os pontos aí, beleza? Uma questão clássica da FUVEST, onde a gente usa todos os conceitos praticamente de geometria analítica. A gente encontra paralelismo de retas, perpendicularismo de retas, equações de circunferência, raio, distância entre dois pontos. Uma questão bastante completa e não tenho dúvidas que ela cairia novamente em outras edições dessa prova, tá? Uma questão realmente clássica. Espero que eu possa ter ajudado vocês.
Lembrando, eu vou continuar resolvendo as questões dessa prova aqui no canal. Eu já resolvi a primeira fase, está numa playlist. É só você clicar aqui embaixo, dar um joinha, me seguir, se inscrever. Isso me ajuda bastante e você recebe essas resoluções aí na hora que eu postar, tá bom? Compartilha com todo mundo que você conheça, que está estudando para essa prova. E se tiverem dúvidas, usem aqui o espaço de comentários. Eu vou estar respondendo sempre que possível. Combinado? Bons estudos, pessoal. Vamos que vamos.